A Bíblia diz que quando ele entrou em Cafarnaum, ouvindo dos milagres que ele havia feito em Ai e nas outras cidades, uma grande multidão começou a encher aquela casa. Queridos, nem sempre multidão é sinônimo de fé. Muitos estão ali por estar, ou estão ali por curiosidade. É por isso que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, querido, vai ser somente uma história que você vai ler, pode até se emocionar, mas não vai produzir nenhum efeito na sua vida. Porque a Bíblia diz que grande era a multidão que ali estava. E eu pergunto, como é que nós estamos hoje? Como multidão ou como aqueles que ainda no meio fazem a diferença? Você pode dizer que você é um dos tais? É isso que nós temos que aprender, igreja. Será que somos um dos tais que podemos fazer a diferença ainda? Ou estamos nos deixando levar pela multidão de religiosos? Porque lá também havia religiosos, fariseus, amém? Um monte que estavam com a religiosidade. Eram religiosos, mas não viam milagre, somente questionavam e duvidavam. A Bíblia diz que a incredulidade impede a tua bênção. Lá havia muitos incrédulos também. A multidão era muito grande. Mas é interessante que o que me chama a atenção, que a passagem que Jesus, por exemplo, antes de ele atravessar o mar, a Bíblia diz que ele curou todos, uma grande multidão foi curada. Mas em alguns lugares Jesus curava um ou outro, por causa da incredulidade. Você veja que quando a mulher do fluxo de sangue tocou, a multidão era compacta, que todos tocavam. Mas ele falou assim: alguém me tocou. Os discípulos, Senhor, é uma multidão que te toca, né? Não foi um toque qualquer, foi um toque diferente, porque de mim. Então, querido, você pode estar no meio da multidão e se destacar fazendo algo acontecer. A Bíblia declara que nós temos que buscar um milagre também. A bênção nos alcançará, mas o milagre tem que ser buscado por nós. A palavra de Deus diz que quando ele chegou naquela casa, aleluia, a multidão era compacta. Um grande número de pessoas estavam ali, aleluia. E eu quero te dizer uma coisa, queridos. Muitas vezes nós somos uma multidão na igreja, uma multidão dentro de muitos lugares, e muitas vezes nós precisamos nos separar, nos colocar realmente como adoradores. Às vezes, com todo respeito, a gente gosta tanto da igreja que se torna religioso. Eu gosto do culto, eu me sinto bem, mas, querido, não é só se sentir bem. É lógico que onde Jesus está, existe a paz que excede todo entendimento. Mas você tem que estar na igreja para ser tocado e tocar nele. O culto não pode ser aquela mesma coisa, entra a segunda, sai segunda e nada acontece, não. Onde Jesus está, algo tem que acontecer. Se não está acontecendo, é porque nós ainda estamos na multidão. Agora, se sairmos da multidão, o milagre vai voltar a ser gerado. A palavra de Deus que ali também, naquele lugar, não quero ficar muito... Havia um paralítico, ninguém fala se ele nasceu tetraplégico ou mas se ele se acidentou. A Bíblia diz que havia um paralítico naquela cidade. E os amigos, queridos, nós estamos vivendo uma sociedade tão terrível, que hoje é difícil encontrar, em Provérbios está escrito, que amigos que são mais do que irmãos. Amigos que são mais do que irmãos. Mas hoje é tão difícil achar um amigo. Hoje o homem, o ego, o eu, a inveja, o ciúme, que não devia existir dentro da igreja. A competição. Infelizmente, irmãos, tudo isso faz com que você tenha amigo, mas até onde vai essa amizade? Amizade por interesse, amizade porque aquilo que te pode proporcionar. Nós temos que tomar cuidado, queridos. A Bíblia diz que ali aquele paralítico tinha amigos. Eu quero acreditar, vamos supor, irmãos, olhamos para o dia de hoje. Eu vejo muitas vezes isso, às vezes acontecendo em hospitais, em alguns outros lugares, e eu canso de falar, quando uma pessoa fica enferma, de repente vai ser internada, a família se reúne, ai meu Deus, olha, amanhã eu durmo lá, deixa que a semana que vem eu vou, se a doença se arrastar um pouco mais, aqueles que prometem, essa semana eu não posso mais, estou com compromisso. Queridos, nós desistimos com muita facilidade de fazer o bem, nós desistimos com muita facilidade de praticar ajuda para o outro. Nós achamos o fardo dos outros cansativo demais. Só dos outros, o nosso não. E reclamamos quando alguém não nos ajuda. Nós queremos sempre ser ajudados, mas muitas vezes não ajudamos o outro. São coisas que tocam na gente. E eu falo de mim mesmo, dessa fraqueza que faz parte desse corpo, dessa concepção pecaminosa.
E a Bíblia diz que eu não sei, supomos que aquele jovem andava, de repente os amigos viram um acidente, se condoeram com ele, mas não o abandonaram. Esse é o nosso problema. Abandonar com muita facilidade as coisas. Abandonar o amigo, abandonar, mas não serve mais, não dá para andar mais, o que eu posso fazer, pastor? Eu fiz até o que eu podia. Mas a Bíblia diz, se você foi uma légua com teu inimigo, vai duas. Foi uma? Vai duas. Nós desistimos com muita facilidade. E quando eu falo da palavra desistir, eu englobo em tudo. Desistimos muito de esperar a bênção. Pastor, eu fui 2 anos na igreja, 2 anos que eu vendi, mas agora eu estou desistindo. Nós desistimos com muita facilidade. E essa é uma palavra que o diabo adora, ver o crente desistindo. Mas aqueles 4 amigos mostraram caráter, fidelidade, amizade independente de circunstância. Porque tem amigo que depende de circunstância. E quando você tem dinheiro, tem um bom amigo. Acabou o dinheiro, o amigo vai embora. Alamaço e defaço. Reve andai que prove nipla seremeneia. Tem amigos com interesse. Porque você tem uma posição, ele quer, queridos, nós temos que tomar cuidado. Hoje está muito difícil. E o que eu vou falar agora até parece pecado, mas a igreja, que podia ser o lugar dos melhores amigos, está se tornando um palco de inveja, de competição. Igrejas que eu falo de nós, que compete com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. Arabaçubi deve, serve para mim também, igreja. Porque quando nós não vigiamos, não falamos, mas por quê? Arabaçubi de Kévia. E eu lembro quando os discípulos falaram para Jesus, Jesus, quero falar com você em particular, mas não acusou os discípulos não. Quando o Senhor falar para o teu reino, deixa eu sentar à direita ou à esquerda. Jesus falou, está vendo? A gente tem sempre alguma coisinha, não é por nada não, sou chegado do apóstolo. Vai lá que ele vai. Queridos, essa amizade interesseira não procede do amor de Deus. O amor de Deus é aquela amizade que, independente de quem é, você vai ajudar, você vai praticar. Porque o segundo maior mandamento é amar o teu próximo a ti mesmo. Isso está faltando em mim, está faltando em muitos, aleluia. Mas aquele rapaz, aquele paralítico, tinha 4 amigos que não abandonaram. Eu não sei quantos anos aquele rapaz, mas aqueles amigos frequentavam a sua casa, compartilhavam. E um dia o paralítico, eles ouviram falar que Jesus estava em Cafarnaum. Opa, não vamos desperdiçar essa oportunidade. E quantas pessoas vêm para a igreja e desperdiçam a oportunidade? Conversa bem na hora da palavra. Conversa quando o anjo está passando. Eu estou falando de mim, irmão, estou falando de modo geral, de nós, da igreja. Mas não recebeu por quê? Porque o anjo passou. Estava desapercebido. Porque a Bíblia diz, irmãos, que sempre há um sinal. Lembra das 10 virgens? Mesas e cautas ouviram, perto da meia-noite ouviu um sinal. Todas ouviram. Mas 5 estavam preparados. E não, em que você está preparado para ouvir quando o anjo passar? Está preparado para sentir quando o anjo está passando? Está preparado para sentir quando o anjo está visitando a igreja? Eu creio, irmãos, eu creio que o anjo do Senhor visita a igreja aqui, todas as igrejas. Alabaçúbia, Narábia. Mas aqueles 4 amigos não desperdiçaram a oportunidade. Ouviram falar de Jesus em Cafarnaum. Esqueceram que aquele povo era incrédulo, que Jesus tinha feito poucos milagres ali, porque o povo não acreditava. Quanta gente não acreditava? Aquela igreja, eu vou não, eu vou naquela outra que lá tem milagre. Irmãos, é isso que acontece, dá ouvido para o inimigo. Aqueles 4 foram. Agora me chama a atenção. A Bíblia diz que naquela não tinha macas, queridos. Fizeram lá uma tipó, não, fizeram uma maca improvisada. A Bíblia não diz se era pertinho, se era longe, 4 quarteirão, 1 quarteirão. E vamos falar com toda honestidade. Quantas vezes eu tive que andar a pé lá do Jardim Aclimação, lá do alto da Avenida São Bernardo, cruzar São Bernardo, Avenida São Bernardo inteirinha, sair no largo da Vila Rosita, sair na Vila Lutécia, chegar lá na Vila Progresso e chegar lá no condomínio Maracanã, que eu congregava lá no Avivamento Bíblico Jardim Carlos. Atravessava a pé. Fiz 40 dias, eu e minha irmã. E não reclamava. Cansava, físico, mas chegava lá com bênção.
Hoje, com o carro, às vezes me bate o desânimo. É mentira? É mentira? Hã? Você viu como a gente reclama? Você tinha uma bicicleta, Deus te dá um carro, você fala, Deus, meu carro não... Você andava de bicicleta, eu te dei o melhor. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós não recebemos que só pedimos. A Bíblia diz, em tudo dai graça, glorifique, exalte.